queridos? Aleluia! 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 Tá um aleluia fraco. Vamos mais forte. Aleluia! Jesus é o Senhor. A Ele a glória, a honra, o louvor e a adoração. Amém? Queridos, vamos abrir. Hoje nós queremos começar. Eu digo começar porque eu vou concluir na próxima oportunidade que nós tivermos. Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Começar a falar sobre arrependimento. Por quê? Porque este é o ano do arrependimento. Nós começamos o ano do arrependimento no dia 7 de setembro de 2021 e será concluído quando? 7 de setembro de 2022, quando o Brasil completará 200 anos de independência. E em ato profético nós entregaremos o Brasil à próxima geração. Mas o que queremos entregar? Queremos entregar o legado da fé. Queremos entregar a fé viva na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo às próximas gerações. Você diz amém, igreja? Amém. Então vamos para todo mundo distante, né? Mas antes, eu hoje ainda quero orar por cura divina. Amém? Então vamos aqui. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 1, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Eu acho que já está aí. Vamos juntos? Bem bonita a turma aí, a turminha boa. Vamos lá? Todo mundo, abra a boca e proclame. Vamos juntos? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na minha Bíblia diz, e dizendo, quem estava dizendo? Jesus. Porque no versículo 14 diz assim, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Jesus foi para a Galileia cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho de Deus. E Jesus declarou: o tempo está cumprido, o tempo é chegado, o tempo está cumprido. Eu gosto mais dessa tradução. E o reino de Deus está próximo. Aí ele anuncia a todos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos dizer outra vez: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pai, nós estamos na tua presença e nós queremos mais uma vez te glorificar, te render louvores, honras, porque tu és o único merecedor de toda honra,
de toda glória, de todo louvor. E a tua presença está neste lugar. E neste momento, quando a tua palavra vai ser ministrada, que toda a atenção, meu Deus, esteja na tua palavra. Não importa o vaso que está sendo usado. O vaso é de barro. O vaso quebra. O vaso é vulnerável. Mas a tua palavra é eterna. A tua palavra é eficaz. A tua palavra é poderosa. A tua palavra é imutável. A tua palavra penetra no mais profundo do nosso ser e nos transforma, e nos liberta, e nos cura, e nos restaura. A tua palavra discerne o mais profundo intento do nosso coração. E nós queremos, ó Deus, quedar aos teus pés para ouvir a tua palavra. É o Senhor que fala neste lugar e nós queremos te ouvir. Portanto, que as crianças deem atenção a ti, que os adolescentes deem atenção a ti, que os jovens deem atenção a ti, que os adultos deem atenção a ti. Eu proíbo neste lugar que as aves de rapina adentrem a esta casa para roubar a tua palavra. A palavra neste lugar não vai cair à beira do caminho. As aves de rapina não comerão a palavra, não roubarão a palavra. Mas eu trago todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, para que ouçamos a tua voz, para que sejamos transformados pelo poder da tua palavra. E esta palavra que é poderosa, Senhor, não volte vazia, mas faça o que lhe apraz e prospere naquilo que ela foi designada. Senhor, cada vida aqui pertence a ti, e eu abençoo cada um no teu nome e declaro que o Senhor vai se mover neste lugar, em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Amém. Queridos, nós precisamos ter essa compreensão. É a palavra de Deus que faz toda a diferença. Quando nós estamos louvando, somos nós que estamos dando o nosso louvor ao Senhor. Somos nós que estamos liberando o incenso que pertence a Ele. Nós nascemos para o louvor da sua glória. Amém. Nós nascemos para adorar ao Senhor. Todo ser humano no planeta Terra nasceu para adorar a Yahvé, o Deus vivo e verdadeiro. Toda pessoa que não adora a Deus está em rebelião, está desconectado com o propósito pelo qual ele nasceu. Todo ser humano nasceu para adorar ao Senhor. Então nós estamos aqui para adorá-lo. E ouvir a palavra de Deus faz parte da adoração. Porque se nós chegarmos aqui só louvarmos e louvarmos e não pararmos para ouvir o que Deus tem a nos falar, o nosso culto está aleijado. Mas o nosso culto a Deus deve ser um culto onde nós entregamos a oferta ao Senhor de louvor, de adoração, de serviço, tudo. Mas o mais importante é que Ele vai falar conosco. E nós vamos parar para ouvir a Deus. Diga, eu paro para ouvir a Deus. Diga. Amém? Amém, queridos?
Então vamos aqui, queremos começar hoje 7 princípios do arrependimento. Eu li o livro de Richard Ron Roberts, Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho, e eu fui tremendamente abençoada. E eu disse: Senhor, eu quero partilhar com outros desta palavra de poder. Eu quero, porque eu entendi. E eu quero que o Senhor me use para abençoar as ovelhas com esta palavra, a fim de que nós sejamos transformados pelo poder da Tua palavra e compreendamos o que de fato é arrependimento. Falamos tanto de arrependimento, mas muitas vezes não compreendemos o que é arrependimento de fato. E por não compreendermos o que de fato é o arrependimento, nós não respondemos a Deus como deveríamos responder. E nós precisamos compreender no Espírito o que significa arrependimento, para que nós possamos andar de acordo com o propósito que Deus tem para com as nossas vidas. Escute bem, meus irmãos. Um princípio que permeia, que domina, que se faz presente em toda a Escritura, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, é a correta compreensão do arrependimento. Deus quer que compreendamos o que é arrependimento, porque arrependimento está em toda a palavra de Deus, está em toda a Escritura Sagrada. Então percebam que a formidável diferença que existe entre o Criador e a criatura proclama em alta voz a necessidade de arrependimento. Quem é Deus? Quem somos nós? Onde Deus habita? Onde nós habitamos? Essa diferença entre o Criador e a criatura proclama em alta voz que nós precisamos de arrependimento. Você precisa de arrependimento. O Brasil precisa de arrependimento. As nações da terra necessitam de arrependimento. Segunda coisa, a natureza mutável da humanidade, em contraste com a imutabilidade de Deus, demonstra a relevância do arrependimento. Deus é imutável, Deus é incriável, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o autoexistente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele é o conhecedor de todas as coisas. Amém. Ele está em todo lugar. Deus pode tudo. Deus sabe tudo. Amém. Ele é o eu sou. Ele foi, Ele é e Ele será eternamente. Amém. Ele foi o que Ele é, eterno o que Ele é e o que Ele será.
Ele é Deus para todo sempre. E Ele não muda um segundo sequer. Ele está sentado num alto e sublime trono. E Ele não se ausenta do seu trono. O mundo pode virar cambalhota. Deus está no mesmo lugar que esteve de eternidade a eternidade. Você diz amém? Agora você e eu somos mutáveis. Nós mudamos fisicamente, nós mudamos emocionalmente, nós mudamos espiritualmente. Se houver um distúrbio hormonal, você muda em tudo. Quando há algo que afeta as suas emoções na sua casa, você muda. Se você não gosta de uma coisa que acontece na igreja, você muda. Então você é mutável, eu sou mutável, e porque nós somos mutáveis e Deus é imutável, isso demonstra que nós precisamos do arrependimento. Você diz amém? Amém. Agora veja aqui, irmãos. A nossa natureza humana, ela é arrogante. A nossa natureza humana, ela é soberba, viu, João? A nossa natureza humana é orgulhosa. Nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos separados de Deus. Nós já nascemos com as raízes de orgulho. E da rebelião em nosso coração. E pelo fato de termos uma natureza arrogante, soberba, rebelde, orgulhosa, essa natureza humana exige arrependimento. Portanto, ninguém, absolutamente ninguém, adentrará o reino de Deus sem arrependimento. É necessário arrependimento para que haja perdão de pecados. É necessário arrependimento para que a fé salvadora venha ao coração. É necessário arrependimento. Então Jesus foi a Galileia no poder do Espírito Santo, anunciando o Evangelho. E ele declarou com todas as letras garrafais: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é as boas novas trazidas do céu a nós. E que boas novas foram trazidas do céu a nós? Jesus, o Filho de Deus, nasceu em Belém da Judéia. Jesus, o Filho de Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Que boas novas são essas? Jesus é o príncipe da paz. Jesus é a água da vida. Jesus é a porta das ovelhas. Oh, diga glória, meu irmão. Oh, aleluia. Que boas novas são essas? Jesus morreu na cruz do Calvário para
nossos pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Aleluia! As boas novas. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem crer nestas boas novas. É necessário crer no Evangelho. Evangelho. A Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Graça, favor não merecido, graça, o presente de Deus a nós. Graça, o amor de Deus revelado em Jesus para você, para mim. Mas a verdade é Jesus. São os princípios eternos de Jesus. Então é necessário crer no Evangelho. É necessário crer na verdade do Evangelho. É necessário receber a graça que é presente. Mas todo aquele que vive na graça obedece e pratica a verdade do Evangelho. Não há graça sem a verdade do Evangelho. A graça sem verdade do Evangelho é libertinagem. É qualquer coisa menos graça de Deus. Porque quando Jesus foi à cruz, ele foi à cruz para morrer por quem? Por nós, por você, por mim, pelos pecadores. Você diz amém? Amém. Amém. Mas eu pergunto, o que Deus exige de nós para que sejamos perdoados, para que sejamos salvos? O que é que Deus exige? Hein? Deus exige que nós nos arrependamos e façamos o que mais? Creamos em quem? No Evangelho. O que diz a palavra no Evangelho de João? Se creres segundo as Escrituras, se creres segundo o que diz fulano, segundo o que diz Beltrano, segundo o que diz religião tal, segundo o que diz religião X, segundo o que diz a corrente B, segundo o que diz a corrente C. Não é assim que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: se você crê, se eu crer, se nós crermos, como diz as Escrituras, diga aleluia, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Esse rio só vai jorrar se você crer como diz a palavra de Deus. Esse rio só se tornará uma fonte abundante se você crer segundo a palavra de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, nós precisamos nos convencer de que necessitamos de arrependimento. A igreja não é formada de agregados. A igreja é formada de pessoas que foram lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro, porque são pessoas arrependidas. Diga, pessoas arrependidas. Diga outra vez. Muito bem, a igreja
comunidade dos arrependidos. A igreja é a comunidade dos lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro. A igreja é a comunidade daqueles que receberam a graça, mas daqueles que vivem na verdade do Evangelho. Como eu falei que temos 7 princípios, queremos começar com o primeiro agora, né? O primeiro princípio, hoje eu vou dar 3. O primeiro princípio é esse: o verdadeiro arrependimento é um dom de Deus. Vamos dizer comigo? O verdadeiro arrependimento é um dom de Deus. Veja, dom. Dom é um presente. Dom, ele não é inerente a você. O dom não nasceu em você. O dom pertence a Deus, Ele que dá. Olha, veja aqui. O arrependimento não é inerente ao homem. Por quê? Porque somos um ser caído. Somos pecadores. Nascemos apartados de Deus. A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O salmista Davi declarou: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então já nascemos apartados de Deus, já nascemos nas trevas do pecado. Ninguém nasceu crente. Ninguém. Todos nós já nascemos apartados de Deus. Todos nós já nascemos caídos. Todos nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós já nascemos mortos espiritualmente. Todos nós já nascemos precisando de um Salvador. Por isso, o anjo Gabriel disse a Maria: o ente que te há de nascer será chamado Filho do Altíssimo, porque ele salvará o homem dos seus pecados. Olha, este foi o nascimento do anjo Gabriel, quando entrou na casa daquela jovem virgem Maria. E o anjo declarou que a criança que estaria no seu ventre era o Filho do Deus vivo. E ele viria com um propósito: salvar o homem dos seus pecados. Só precisa de Salvador o pecador. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque os sãos não necessitam de médicos. Então Jesus sabia para que ele veio nos salvar, ele veio nos libertar, ele veio nos arrancar das trevas, ele veio mudar nossa identidade, ele veio tirar de nós a peja de bastardo e nos tornar o quê? Filhos de Deus. Você diz um aleluia aí? Glória a Deus. Então o arrependimento não procede do nosso interior. Tá certo? Jesus disse que do interior do homem procede o quê?
procede os maus desígnios. Foi Jesus quem disse. E por que ele disse que procede os maus desígnios? Porque o homem é o quê? Pecador. Diga, pecador. E se o homem é pecador, o que é que tem dentro dele? Pecado. O que tem dentro dele? Aquilo que não agrada a Deus. Então Jesus foi claro quando ele disse, olha, no capítulo 7 de Marcos, no versículo 21, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Está ouvindo? Então Jesus sabia quem era o homem. E ele, quando está no Getsemane, ele se oferece a Deus para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que Jesus fosse à cruz, tomando sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Porque só através de Jesus é que nós seríamos salvos. Então prestem bastante atenção. Então o arrependimento, querido, é dom de Deus, tá? É dom de Deus. O arrependimento procede apenas de uma fonte. Ele é um dom de Deus. O que diz Efésios 2, 8, 9? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Diga, dom de Deus. É presente de Deus. Olha o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 24, versículo 6. Porei os meus olhos sobre eles, é Deus falando, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração, para que me conheçam. Veja o que Deus diz: dar-lhes-ei coração, para que me conheçam, porque eu sou Yahvé, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Mas quem vai dar um novo coração? O nosso Deus. Quem vai colocar arrependimento no coração? O nosso Deus. Quem vai liberar este dom para que nós nos arrependamos? O nosso Deus. Dar-lhes-ei um novo coração. Malaquias capítulo 4 versículo 5 declara: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o quê? O coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Percebem vocês? Quem vai converter o coração?
o Senhor. O profeta Elias aqui é o Espírito Santo, é Jesus. Ele vai converter o nosso coração. Diz amém? Atos capítulo 11, versículo 17 declara: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Diga glória. Vocês percebem? É Pedro está aqui aonde? No templo de Jerusalém, diante dos oficiais da igreja. Ele precisava dar explicações aos oficiais judeus, porque ele entrou na casa de um gentil, que foi a casa de Cornélio, o centurião romano. Está ouvindo? E o apóstolo Pedro está chamando arrependimento de dom. Ele está dizendo que assim como Deus deu o dom do arrependimento aos judeus, para que crescem em Jesus Cristo, Ele, o Espírito Santo, também deu este mesmo dom a quem? Aos gentios. Porque nenhum judeu se converteu a Jesus automaticamente. Porque a fé não vem porque é filho de Abraão. A salvação não é hereditária. A salvação não depende do sangue, nem da carne. A salvação vem de Deus, amém? E cada um deve, o quê? Se arrepender do seu pecado e crer em Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você diz amém? Então veja, quando foi que os discípulos creram de fato em Jesus? Como Filho de Deus que eu estou falando. Como o próprio Deus. Só depois da ressurreição. Só depois que eles viram com os seus próprios olhos, tocaram com as suas próprias mãos, é que eles creram que de fato Jesus é Deus. Você diz amém? Amém. Significa que eles não produziram essa fé por si só. Esta fé veio do céu. Eles precisaram também receber o dom do arrependimento para crer na pessoa bendita de Jesus Cristo. Vamos mais adiante? Segundo, o arrependimento verdadeiro não é um acontecimento único, mas uma atitude contínua. Escute bem. O arrependimento, João, não é um acontecimento único. Você se arrependeu há 10 anos atrás, está arrependido. Uma vez arrependido, arrependido para sempre. Isso não cola na Bíblia, tá bom? Não cola, tá? Veja, o arrependimento é uma atitude contínua. Vocês já perceberam que Deus é luz e não há nele treva alguma. Vocês também sabem que Deus é amor. E o seu amor é o quê? É largo, é alto, é profundo. Vocês também sabem que a misericórdia do Senhor se renova o quê? A cada manhã. Mas a de Raquel se renova? A de Andréa se renova a cada manhã? A de Bill se renova a cada manhã? Não. Tem dias que você não quer
estender a misericórdia de Deus para as pessoas. Isso prova o quê? Que você precisa de arrependimento. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos vulneráveis. Nós somos falhos. Veja, o arrependimento não é algo que acontece em um instante. E não pode ser descrito como uma vez arrependido estou, para sempre arrependido. Tanto o arrependimento quanto a fé precisam ter atitudes contínuas. Você cresce na fé, João? Cresce no amor, igreja? Cresce no arrependimento? Tem que crescer no arrependimento. Então, assim como a fé é crescente, assim como o amor é crescente, o arrependimento também tem que crescer. Eu vou perguntar aqui, vocês vejam, não há pessoas na sua família que têm dificuldade de perdoar? E é crente, vem à igreja, levanta as mãos, ora, e não tem facilidade de perdoar. Por que não tem? Porque também não tem facilidade de se arrepender. Escuta o que eu vou dizer. Olha aqui, olha a bomba. Todo aquele que tem resistência em perdoar, tem também resistência em se arrepender. Guarda no coração isso. Escreve aí, Jesus, quantas garrafais. Está ouvindo? Você tem que crescer no arrependimento, como eu também tenho que crescer no arrependimento. Escute, queridos, prestem atenção. Quando o profeta que não era profeta ainda, Isaías, quando ele entrou no templo de Jerusalém, o que foi que ele contemplou? O que foi que Deus fez? Deus, com a sua graça e misericórdia, se revelou àquele homem. Não foi? Então Deus mostrou a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade e a sua santidade. A Bíblia diz que serafins voavam. Certo? E Isaías ouviu: santo, 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 a santidade de Deus sendo proclamada, vista. E quando Isaías teve a visão da santidade de Deus, como é que ele se viu? Como é que ele se viu? Um pecador miserável, que tinha o quê? Lábios impuros, e que habitava onde? No meio de pessoas de lábios impuros. Então a cultura do povo de Jerusalém, era a cultura de Isaías. Tal como o povo falava, Isaías falava. Tal como o povo estava distante de Deus, Isaías também estava distante de Deus. Preste atenção. Deus nos chamou para que vivamos na cultura do Brasil, aceitando a cultura brasileira e comendo a cultura brasileira e falando segundo a cultura brasileira. Quando Jesus transformou a minha e a sua vida, Ele nos entregou a Constituição dos céus. Ele nos entregou a sua palavra, que é viva e eficaz. E esta palavra, ela é a boca de Deus, em forma escrita, para mim e para você. É segundo esta palavra que devemos andar no estado de Sergipe. É segundo esta palavra que devemos andar em Aracaju. É segundo esta palavra que devemos andar dentro da nossa casa. É segundo esta palavra
que devemos andar num ambiente de trabalho. O povo fala palavrão, que o povo fale. Você fala a palavra de Deus. Seus lábios têm que ser lábios santos. Você diz amém? Você dá glória a Deus. Você não pode dizer assim, mas fulano faz. Fulano é o seu modelo. Foi ele que morreu na cruz por você. Você está disposto a dar a vida por fulano? Então siga ele. Agora, se for Jesus quem deu a vida por você, então seu modelo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque estamos vivendo um tempo tão difícil, onde não se questiona nada. A robotização entrou dentro da igreja. E as pessoas não oferecem um culto racional. Eu vou abrir a bocona aqui, vou abrir mesmo. Pinta-se toda a igreja de preto, as luzes para nos deixar em nível alfa, para que nós não sejamos capazes de refletir, de fazer diferença entre o peixe e a espinha, porque estamos todos robotizados, igual a boate, que as pessoas entram e elas são comovidas com a música, com as luzes. Deus é luz e não há nele treva alguma. O meu culto é racional. Eu tenho que saber quem está à minha direita, à minha esquerda, que rosto tem, que roupa vestiu. Nós somos a comunidade de salvos. Nós somos irmãos em Cristo. No culto nós nos relacionamos com Deus, mas também nos relacionamos com os irmãos, porque a cruz, ela é vertical, eu e Deus, e ela é horizontal, eu e meus irmãos. Você diz amém? Você dá glória a Deus? Então Deus não quer ninguém robotizado aqui. Nós vivemos a era dos robôs. Por esse motivo, toma-se vacina, toma-se vacina, toma-se vacina, toma-se vacina, toma-se vacina. Primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose. Ninguém questiona nada. E assim o anticristo está preparando uma sociedade para o servir sem questionar. Que tomemos com consciência ou que não tomemos com consciência, mas que não sejamos robotizados, que não sejamos levados por esses argumentos malignos que estão na mídia, que repetem a mesma coisa 1000 vezes por dia, para que você comece a falar igualzinho e você seja mais um robô, mais alguém dominado pelo sistema. Mas há poder no sangue de Jesus. E conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará. Você diz amém? Você dá um glória a Deus e aleluia? Então nós precisamos saber que a igreja é a comunidade dos libertos, dos lavados pelo sangue de Jesus, daqueles que oferecem um culto racional a Deus. Sabe o que está fazendo, sabe por que está fazendo. Quem é o nosso guia é o Espírito Santo do Senhor. Você diz amém? Então, meus irmãos, escutem bem. Escutem bem. O arrependimento não é algo que acontece em um instante.
E não pode ser descrito como uma vez arrependido estou, para sempre arrependido. Tanto o arrependimento quanto a fé precisam ser atitudes contínuas. O arrependimento verdadeiro não é um acontecimento isolado, mas uma atitude permanente. Eu me arrependo dia após dia, mês após mês, ano após ano, e incessantemente vivo como uma pessoa arrependida. Você está ouvindo? Então o arrependimento ele é contínuo, porque você vai crescendo. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele também percebeu quanto miserável ele era, quanto ele precisava de arrependimento. Quanto mais você se aproxima de Deus, tanto mais a luz de Deus brilha em você. Mas essa luz que brilha em você vai mostrar onde estão as suas manchas. Então, quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais necessidade de santificação, de arrependimento nós teremos. Diga amém. Está ouvindo, meu irmão? Está ouvindo, minha irmã? Arrependimento. Você peca e eu pecamos por pensamento, pecamos por palavras, pecamos por atitudes. Os nossos sentimentos ainda não são como de Jesus. Eu gostaria que fosse, mas muitas vezes não é. A Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas eu pergunto aqui, você já chegou lá? Levante a mão. Ninguém ousa levantar porque você não chegou lá. Então, quando você está diante de Deus, você sabe que tem sentimentos ruins aí no seu coração. E isso precisa de quê? De arrependimento. Olha o dedo julgador, olha o dedo apontador, olha o olhar crítico. Tudo isso é pecado. E outra coisa, o problema não está em você saber que isso é pecado. O maior problema nosso é o pecado de omissão. É você saber fazer o bem e não faz. Você sabe como ajudar o próximo e não ajuda. Você sabe como tirar aquela pessoa do poço e não tira. Você sabe como trazer uma alegria na sua casa e você não traz. Você sabe como livrar um filho da aflição e você não livra. Isso é pecado. E Deus nos cobrará pelo pecado de omissão. Deus nos cobrará pela bondade que nós sabemos fazer e não fazemos. Então todo dia eu e você temos que nos o quê? Nos arrepender. Diga a verdade, Senhor. Eu pergunto, será que vocês estão satisfeitos com a vida de oração que vocês levam? Eu não estou. Você está? Eu também não. Será que vocês estão satisfeitos com a vida de adoração que vocês levam? Eu não estou. Eu sei que vocês também não estão. Então precisamos o quê? Nos arrepender. E vocês percebem, irmãos, que hoje o que menos se fala na igreja evangélica é o quê? É arrependimento. As pessoas são agregadas ao templo, elas são agregadas à comunidade, mas elas não mudaram de vida, elas não se arrependeram e elas não são ensinadas a se arrependerem diante do Senhor. Vocês estão ouvindo? Então nós precisamos tomar esta consciência. Veja o que diz Hebreus capítulo 3, versículo 5. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Quem é a casa de Jesus aqui? Levante a mão. Muito bem. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Você percebeu? Que até o fim que você deve o quê?
deve confirmar o que? A sua fé em Jesus e a sua esperança em Jesus. Não é pela metade, é até o fim. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ó Jesus, está aí editorar isso aqui. Hein? Olha o que diz. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Quando? Como? Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Até o fim, fé. Até o fim, amor. Até o fim, esperança. Até o fim, santificação. Até o fim, arrependimento. Até o fim, oração. Até o fim, adoração. Até o fim, dependência do Espírito Santo. Até o fim, comunhão com Deus. Diga aleluia. É até o fim, não é pela metade, é até o fim. Então, guarde no seu coração o arrependimento. É uma atitude contínua que devemos ter diante de Deus. Queridos, olha onde Deus está, olha onde nós estamos, olha quem Deus é, olha quem nós somos. Tudo que temos é por causa de Jesus. Tudo que vem de Deus para nós é por causa da sua bondade e misericórdia. Não é por nossa causa, é porque Ele é bom. Você diz amém? Então nós temos que compreender, viu João, viu Igreja, viu Caleb, arrependimento é até o fim. É uma vida contínua de arrependimento. Vamos aqui, não importa quão bem você tenha começado, como você termina é o que importa. Olha, o autor aos Hebreus traz um texto aqui poderoso, que eu quero confirmar o que diz aqui na palavra de Deus. Eu acho que Hebreus 13, ele fala que devemos honrar os líderes, mas olhar para o fim da vida desses líderes, porque não é como começa, é como você termina. Que Ezequiel fala lá na sua palavra, né? Que Deus não levará em conta a bondade do justo se ele, no fim da vida, praticar a maldade. E Deus também não levará em conta a vida do injusto se no fim da vida ele praticar a justiça. Então é como se termina, não é como se começa. Há um cântico que diz assim: muitos que corriam bem, de longe agora vão. Então, cuidado, meus irmãos. Vamos concluir a carreira, amém? Amém. Vamos concluir. Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Lembrai-vos dos pastores. Quem me ajuda? 7, né? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus. Olha aqui, olha, preste bem atenção. Está aqui já? Olha, lá, para lá. Eu quero a minha Bíblia. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiver. Diga aleluia. Você percebeu?
É o fim da vida. Imite Paulo, porque eu sei que ele terminou com Cristo. Imite Pedro, porque eu sei que ele terminou com Cristo. Mas não imite Alexandre, não imite Himeneu, não imite Diótrefes, tá vendo? Não imite Judas Iscariotes. Tá ouvindo? Imite o fim da vida daqueles que lhe pregaram a palavra. Como é que eles terminaram? Terminaram com Jesus. Então vale a pena imitar a fé de Maria José de Jesus. Vale a pena imitar a fé de Joana Cruz. Vale a pena imitar a fé de Ludmila Feber. Oh glória, amém? Terminaram com Jesus. Não negaram a fé em Jesus. Agora, tantos crentes presos, com pastores, com líderes, que escandalizaram o evangelho, que fizeram uma porção doideira na igreja, mas porque algo estava ligado, o povo sai como pecador, não é assim? Porque não conhece a palavra de Deus. Imite o fim da vida da sua liderança, não o começo. Diga arrependimento. Diga eu quero terminar com Jesus. Diga eu quero correr até o fim. O que é que diz a Bíblia? Lá em Hebreus 12. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. Aí diz assim: considerai o qual, né? Jesus, o consumador da vossa fé. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, mas está o quê? Assentado à direita do trono de Deus. Aí diz mais a Bíblia: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Olha, João, olha, igreja, olha, Leninho, olha aí, olha a turma jovem aí, olha o que a Bíblia diz: considerai a Jesus. Está ouvindo? Jesus. Porque quando você, minha querida, considera Jesus, não há desânimo que vá atingir a sua vida. Você não vai ficar fatigada. Eu não quero mais andar nessa igreja. Eu não quero mais evangelizar. Eu estou cansada. Não vai. Você tem na sua frente: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Por quê? Porque Jesus suportou os meus pecados na cruz. Jesus suportou a minha desgraça, a minha miséria, a minha maldição. Jesus suportou a minha doença. Jesus suportou tudo que eu era, para que eu pudesse ter vida eterna nele. Em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Então ele suportou toda a vergonha, toda a dor, toda a humilhação, todo opróbrio por mim e por você. Mas onde está Jesus hoje? Eu pergunto: onde está Herodes hoje? Onde está Pilatos hoje? Onde está Barrabás e aqueles que disseram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o? Onde está o Império Romano? Onde está Caifás? Onde estão aqueles que entregaram a Jesus para ser crucificado? Onde estão eles? Mas eu sei onde está Jesus. Ele está à destra
jovens, se vocês suportarem a ignomínia deste mundo, se vocês suportarem por amor a Jesus a zombaria deste mundo, se vocês suportarem todo tipo de zombaria que se fazem com aqueles que seguem a Jesus, o fim de vocês será o mesmo de Jesus, à direita de Deus Pai nas alturas. Aleluia! Aleluia! Então vale a pena, meu querido, vale a pena, Raquel, vale a pena, minha irmã, vale a pena, Andréia, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena. Olha, nós vamos morar no céu. Amém? A recompensa para vocês. A recompensa. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Diga glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? A unção deste lugar cresceu. Não é mais o mesmo que eu tive o ano passado. Há mais unção neste lugar. Diga glória a Jesus. Aleluia. Então veja, não importa como você começa, é como você termina. Então seja perseverante em tudo que Deus colocar na sua mão. Robson, Deus vai curar você. Hoje é seu dia de cura. Esse espírito de medo que entrou lá na sua infância, que impede você de concluir o que Deus tem para a sua vida, hoje ele é arrancado pelo poder do nome de Jesus. E o espírito de perseverança domina o seu coração, e você vai concluir tudo aquilo que você começar. E eu profetizo em nome de Jesus que você vai concluir o seu curso, porque Deus tem um projeto para a sua vida que não começou hoje. Você foi chamado desde o ventre materno. Deus te separou para estar à frente de batalha, e você vai concluir o que Deus tem lhe ordenado fazer. Eu declaro que o espírito de perseverança que dominou a Jesus Cristo vem sobre a sua vida hoje. E todas as cadeias opressoras das trevas são quebradas, destruídas. E a paz de Deus domina o seu coração. Oh, xarabacantanamahai. E para que nós concluamos hoje, terceiro, o verdadeiro arrependimento não é meramente abandonar o que fez, mas abandonar o que você é. Escute bem. Abandonar o que fez. Tem muita gente que tem um conceito equivocado e afirmam que o arrependimento consiste simplesmente em abandonar o mal que se pratica. Então, abandonou o mal. Eu fumava, não fumo mais. Eu matei, não mato mais. Eu roubava, não roubo mais. Abandonou o mal. Mas será que se arrependeu? Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção. Ninguém há que tenha experimentado do genuíno arrependimento e que não se arrependeu do que fez e do que ele é. Escute bem. Quando você rouba, você é um ladrão. Quando você mente, você é um mentiroso. Quando você assassina, você é um assassino. Quando você adultera, você é um adúltero.
Então você se torna aquilo que você pratica. Escute, para nós chegarmos ao que Deus quer. Você é aquilo que você pratica. Porque o que está dentro de você é o que vai ser manifesto. Então não basta só abandonar o erro. É necessário que se arrependa daquele erro e daquilo que você é. Porque o erro que você fez denota quem você é. Vamos aqui. A árvore chamada abacateiro dá que fruta? Abacate. Vocês acham que a árvore chamada abacateiro pode dar manga? Não, jamais, né? Então, o abacate é o resultado do que é o abacateiro. Tá bom? Então, vamos aqui. Nós temos na Bíblia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era um judeu, mas ele se tornou um publicano, e ele era chefe dos publicanos. Aí o que era um publicano? Era um funcionário público do Império Romano. Trabalhava para o Império Romano. E o que é que o publicano fazia? Ele cobrava impostos do seu povo judeu para entregar aos romanos. Por que assim? Porque Israel estava debaixo do cativeiro romano. Israel era obrigado a pagar impostos a Roma. E existia judeus que trabalhavam para Roma. E pelo fato desses judeus trabalharem para Roma, eles eram o quê? Rejeitados pelo seu povo como traidor, como comunista. Tá certo? Então, Zaqueu era um homem muito rico e ele era chefe dos publicanos. Ele não era só publicano, ele comandava um grupo ou uma região de publicanos. Tá? E o que acontecia? Geralmente a corrupção domina, né? Essas pessoas que cobram impostos, né? E Zaqueu não estava fora dessa história. Ele também não corrupto. Tá certo? Ele cobrava o que Roma mandava, mas tirava sempre a mais para se enriquecer. Tirava a parte que lhe cabia do povo. Então o que acontece? Um dia Jesus vai à cidade de Jericó. E eu acredito que Zaqueu ouviu falar de Jesus. Como ele visitava essas comunidades judias de pescadores, de agricultores, ele com certeza ouviu testemunho a respeito de Jesus, de cura, de libertação. E ele no seu interior desejou conhecer a Jesus. Ele desejou estar um dia com Jesus. E um belo dia o Espírito Santo coloca na agenda de Jesus a cidade de Jericó. E a Bíblia diz que Jesus entrou com uma grande multidão na cidade de Jericó. E Zaqueu era um homem rico. As vestes dele eram vestes de pessoas ricas, né? Tá? Todo mundo sabia que ele tinha muito dinheiro. Agora veja aquele homem, ele se humilha, ele quer ver Jesus, ele era baixo. Então ele vai para onde? Ele vai para um sicômoro, uma árvore
E ele sobe na árvore para ver Jesus. E quando ele está ali naquela árvore, Jesus chega e diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu hoje vou jantar na sua casa. Convém estar na sua casa. Eu vou estar na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa, alegre, contente. E com certeza ele preparou a melhor alimentação para Jesus. Ele convidou todos seus amigos publicanos, que era um fato inusitado. Era um milagre, era um negócio espetacular. Zaqueu era rejeitado pelo seu povo, não era saudado por nenhum judeu. Jamais um líder religioso iria saudar Zaqueu, ou iria entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu não podia entrar no templo de Jerusalém. Zaqueu não poderia participar das festas de Jerusalém. Zaqueu era banido da vida espiritual do seu povo, por ele ser publicano. Agora veja, o dono do mundo, o rei dos reis, o Salvador diz: eu vou entrar na sua casa. Que espetáculo, meu Deus! Veja que Zaqueu disse o quê? Ele vai entrar na minha casa. O mestre, o rabino da Galileia vai entrar na minha casa. Esse homem vai. Olha, ele não perdeu a oportunidade. Ele chamou todos os seus amigos. Não vai ter outra oportunidade. Essa é a única. E Jesus entrou ali. E o que diz a Bíblia? Que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que foi que aconteceu? Zaqueu foi convencido de que ele era ladrão. Não é que só roubou, mas que ele era ladrão, de que ele era desonesto, de que ele praticava corrupção. Aí o que foi que ele disse para Jesus? Olha, veja aqui, ó. Jesus não pregou nada disso na casa de Zaqueu. Jesus só entrou, mas entrou ali o que? A verdade, entrou a honestidade, entrou a justiça, entrou a salvação. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Olha o que ele faz. Ele pega a sua fortuna e ele vai entregar aos pobres, e ele está disposto a devolver às pessoas que ele roubou 4 vezes mais. Por que ele fez isso? Porque ele estava disposto a se arrepender, não só do mal que praticou, mas daquilo que ele era. Diga, era. Está ouvindo? Então percebe que ele praticou, aí ele devolve o que roubou. Mas a partir daquele momento, ele não vai mais roubar, porque ele não é mais um ladrão. Ele passa a ser um homem honesto. Ele não é mais corrupto, ele agora é justo. Porque Jesus disse, quando Zaqueu fez isso, Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este é filho de Abraão. Diga amém. Diga glória a Deus. Então, queridos, arrependimento é muito profundo. Não é só você dizer: eu vou deixar de fazer isso. Não. É você deixar de ser o que você é. Deixar de ser o que você é. Tem muitas pessoas que deixaram de praticar crimes, mas não irão entrar no céu, porque elas só deixaram de cometer aquele mal, mas no coração eles continuam o quê? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então é preciso, vamos lá para Davi. É preciso que você entenda o que Deus quer que nós façamos. Maria Madalena, ela se converteu a Jesus, sim ou não?
se converteu. Ela deixou a prostituição? Deixou. E eu pergunto, ela voltou àquela prática? Nunca mais. Quanto mais próxima de Jesus, mais em santificação ela vivia. Está ouvindo? Então vamos aqui. A Bíblia fala de Davi, tá? Eu vou resumir. Lá no livro de 2 de Samuel, no capítulo 12, a Bíblia fala do rei Davi. O que foi que o rei Davi fez? O rei Davi se apaixonou pela mulher do outro. Se apaixonou por uma mulher casada. E tomou essa mulher casada para si. Adulterou com ela. Desse adultério veio um filho. Aí Davi estava com mais outro problema. Agora era o adultério, mais um filho gerado do adultério. E como esconder da sociedade, como esconder da família desta mulher esse adultério? O que é que ele vai fazer? Ele vai tramar como rei o assassinato do marido desta mulher. O nome dela era Betseba. Davi não precisou pegar uma espada e ir lá e matar Urias. Não, ele projetou, ele tramou, ele arquitetou. E ele fez um plano tão diabólico que jamais alguém poderia dizer que foi Davi que assassinou Urias. Afinal de contas, Urias morreu na guerra. E ninguém jamais iria acusar Davi de assassinar. Mas Davi fez isso. Mandou um soldado fiel a ele, fiel a Deus, fiel ao exército de Israel. Ele mandou, através de Joabe, que colocasse Urias na frente de batalha. E o pior de tudo, que a carta foi levada pelo próprio Urias. O bichinho estava levando a sua sentença de morte. A trama do rei foi tão diabólica que o próprio Urias foi porta-voz da sua própria morte, sem saber que estava indo ao matadouro. A trama de Davi. Então Urias morre. Então Davi está agora que pega Betseba, a casa, está tudo bem, tudo resolvido. E ó, silêncio no palácio, ninguém o acusava de nada. E ele passou um bom tempo com este pecado encoberto. Mas o Deus a quem Davi seguia e servia, tudo veio. Diga, tudo veio. Diga outra vez. Diga, ninguém se esconde da presença de Deus. E foi Davi quem afirmou: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até lá a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Aí Davi diz: trevas e noite são as mesmas coisas para ti. Então ele não pôde se esconder da presença de Deus. E um belo dia, o que é que Deus faz para trazer aquele homem ao arrependimento? Ele manda o profeta Natã. Bendito o dia que Natã chegou no palácio de Davi. Bendito o dia. Porque Davi já estava sendo o quê? Triturado pelo pecado oculto. A Bíblia diz que
que as suas lágrimas se tornou e que sequidão de estio. Os seus ossos adoeceram. Davi já estava sendo massacrado, triturado pelo pecado oculto, porque a comunhão com Deus estava quebrada. E ele não sabia o que fazer para se livrar daquele peso esmagador na sua alma. Um peso esmagador que afetava a sua saúde, que afetou as suas finanças, que afetou o seu governo, que afetou a sua família. Então Davi estava ali, sem saber o que fazer. Mas Deus, que sabe tudo, mandou a provisão. Mandou o profeta Natan. Agora veja aqui, veja as acusações que Natan faz ao rei Davi. Primeiro, veja aqui, olha, desprezou a palavra do Senhor. Segundo, matou a Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Terceiro, fez isso às escondidas. Quarto, insultou ao Senhor. Agora veja, quais foram as transgressões de Davi diante de Deus? É isso que eu quero que vocês entendam. Todo pecado primeiro é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Ah, você tirou uma caixa de fósforo, pecado contra Deus. Ah, você chutou um gato, pecado contra Deus. Ah, você entrou no terreno do fulano e roubou uma jaca, pecado contra Deus. Todo pecado primeiro é contra Deus. Agora veja, o que foi que Davi fez? Olha as transgressões de Davi. Primeiro, violou a palavra de Deus. Davi sabia o que diz a palavra: não adulterarás. E ele violou a palavra de Deus. Davi sabia: não assassinarás. E ele viola a palavra de Deus, assassinando a Urias. Depois, Davi vai afrontar a pessoa de Deus. Mas como ele afrontou? Claro que ele afrontou. Ele sabia que Deus era onisciente, que Deus era onipotente e que Deus era onipresente. E quando ele faz tudo aquilo, ele ignora a onipresença de Deus, ele ignora a onisciência de Deus e ele ignora a onipotência de Deus. Ele está violando a pessoa de Deus, ele está afrontando a pessoa de Deus, ele está escarnecendo da pessoa de Deus. Veja mais. Terceiro, ele viola os atributos de Deus. Deus é justo, Deus é santo, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, mas Deus é onisciente, Ele vê tudo. Deus é onipresente, Ele está em todo o lugar. E Davi violou esses atributos. Davi manchou a reputação de Deus diante do palácio, diante da sua família, diante da família de Betseba, diante dos seus soldados. Ele manchou a reputação. Então, o que nós fazemos muitas vezes? Nós achamos que o nosso pecado não é nada contra isso, mas é tudo aqui. Por isso que não basta você deixar de fazer o que é mal. É necessário que você deixe de ser o que você é. Amém? Nosso problema maior não é o que fazemos, mas o que somos. Davi era rebelde. Davi era um assassino. Davi era um adúltero. Esse era o problema. E ele precisava enfrentar quem ele era. Temos que nos arrepender do que fazemos
e acima de tudo que somos. Por isso que Davi declara: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou isso aí, e eu preciso me arrepender disso. Aí ele declara: pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos. Veja que quando ele entra no processo de arrependimento, ele compreende no seu espírito que o pecado foi contra Deus. Fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aí ele declara: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece o meu pensamento, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Bem-aventurado é o homem em quem o Senhor não lhe imputa pecado. Então, meus queridos, por hoje nós precisamos compreender isso. Deus quer trabalhar conosco, Deus quer mexer conosco. A igreja tem sido capenga no mover do Espírito, porque a igreja não tem respondido ao arrependimento. Os jovens pecam, fornicam, aí vestem um vestido branco, vem casar e acha que aquele pecado está tranquilo e calmo diante de Deus. O vestido branco não cobre o pecado. Quantos adultérios ocultos, e quando vem para o arrependimento, nem se arrepende. Simplesmente acha que se arrependeu, mas não se arrependeu. Verdadeiramente não. Fez o que Davi fez. Foi para a esposa, foi para o filho, foi para a filha, reuniu a família, reconheceu seu pecado, chorou, se arrependeu, purificou seus olhos com o sangue do cordeiro, para não olhar mais nunca para nenhuma mulher, por mais bela que seja. Então nós precisamos, amados, saber que o arrependimento é algo que vem de Deus. E quando ele encontra um coração quebrantado, contrito, ele não despreza. Porque Davi tinha um coração segundo Deus? Porque Davi tem um coração quebrantado. Ele estava disposto a concordar com Deus, ainda que ele sofresse as maiores consequências do seu pecado. Você viu na Bíblia Davi murmurando porque Deus colocou a espada na sua casa? Nunca. Porque Davi sabia que ele concordou com Deus quando ele disse: tu és puro, justo no teu falar e puro no teu julgar. Pode julgar-me, pode, Senhor, estabelecer a tua justiça. Eu vou reconhecer que eu é que sou pecador e que o Senhor é justo. O Senhor não erra na sua justiça. E é isso, como crentes, que precisamos fazer. É ter a consciência de que o nosso Deus é bom, misericordioso, justo, que pecado tem consequência, mas todo aquele que se arrepende, ele é o que? Perdoado. E eu vou deixar para você hoje o Salmo 32. Veja o que o salmista Davi afirma no Salmo 32, porque Davi, ele teve um processo de arrependimento. O arrependimento não foi um dia, não.
Não foi em uma noite, não. O arrependimento foi um processo. Por isso que o arrependimento não é um ato único. Nós vivemos como arrependidos. Nós nos arrependemos constantemente. Olha o que ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais, olha aqui, meus irmãos, não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Deus não nos chamou para ser cavalos. Nós somos ovelhas. Ovelhas é conduzida pelo chofar do pastor. Quem precisa de cabresto é cavalo, porque é rebelde, não obedece, precisa de chicote, de espora. Então todo crente que é cavalo vai ter mesmo cabresto de Deus, vai ter espora e chicote. Mas não é isso que Deus quer. Por que Deus colocou espora em Davi? Por que Deus colocou chicote em Davi? Por que Deus colocou cabresto em Davi? Porque Davi ocultou o seu pecado. Porque Davi ignorou os atributos de Deus. Porque Davi violou a sua palavra. Porque Davi achou que poderia pecar e está tudo bem com ele. E Deus esperou ele se voltar para Deus, e ele não se voltou. Aí Deus manda um profeta para contar uma historinha e despertar no coração do rei o senso de justiça que ele tinha. E quando a historinha foi contada, e Davi diz: esse homem é quem deve morrer. Aí Natan diz: tu és este homem. De fato, Davi deveria morrer. A sentença de morte pesava sobre Davi, mas a misericórdia do Senhor o alcançou. Diga amém. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não quer tratar você como cavalo, nem a mim, nem a ninguém. Ele quer que nós nos arrependamos. Ele quer que nós nos quebrantemos na sua presença. Ele deseja que nós ouçamos a sua voz, que nós concordemos com Ele e vivamos na santidade que Ele projetou para nós na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo. Diz a Bíblia: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Quem confia aqui no Senhor, levante a mão, diga aleluia. A misericórdia do Senhor assistirá todo aquele que confia no Senhor. A misericórdia do Senhor assistiu Davi, porque Davi confiava no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Meus amados irmãos, Deus quer que eu e você entendamos
isso. O arrependimento é dom de Deus. O arrependimento verdadeiro não é um acontecimento único, mas uma atitude contínua. E o verdadeiro arrependimento não é meramente abandonar o que fez, mas abandonar o que você é. Zaqueu abandonou o que fez e abandonou o que ele era. Davi abandonou o que fez e abandonou o que ele era. E nós, se quisermos ter vitória, nós temos que fazer o que Davi fez, o que Zaqueu fez. Porque Deus quer que nós entendamos isso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pastora. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus por essa palavra. Nós louvamos a Deus por essa compreensão desse Evangelho puro, que traz para nós a verdadeira revelação do que é arrependimento. E esse arrependimento como ato contínuo sobre a nossa vida, que todos os dias nós precisamos ir para o Pai, sondar o nosso coração e dizer: Pai, eu me arrependo de novo, e eu me arrependo de novo, e eu me arrependo de novo. Amém? Então é maravilhoso nós percebermos que quando você pensa que você conhece sobre arrependimento, você é permeado por uma revelação da palavra tão tremenda, que você percebe que aquilo que você conhecia não era tudo, que Deus ainda tem mais para lhe ensinar sobre isso. Então, nessa noite nós louvamos a Deus por essa palavra que Deus trouxe através da apóstola Raquel ao nosso coração. Nós estamos no ano de arrependimento. Nós precisamos voltar aos marcos antigos, de voltarmos ao lugar do arrependimento diariamente com o Senhor. Eu quero nessa noite convidar os irmãos e trazer um convite aos irmãos. Na próxima quarta-feira, nós começaremos todas as quartas-feiras, voltaremos aos marcos antigos. Porque quando nós entendemos que a unção de Deus sobre a nossa vida, ela respalda aquilo que nós fazemos. Mas a unção de Deus, ela não vem para a nossa vida para simplesmente nós nos sentarmos numa cadeira. A unção de Deus, ela vem para curar, ela vem para libertar, ela vem para pregar o Evangelho. A unção é habilitadora, é ela que nos habilita a fazer aquilo que Deus nos confiou a fazer. E eu quero convidar você para as quartas-feiras estarem aqui conosco orando. Nós queremos ter uma torre de oração nesse lugar. Amém? Então, todas as quartas-feiras à noite, a partir das 19h30, nós estaremos aqui orando. Os que moram longe não podem vir todas as quintas-feiras, mas devem vir pelo menos uma quarta-feira, na quarta-feira. Então, aqueles que moram próximo, os jovens, aqueles que estão envolvidos com a mídia, aqueles que tocam, aqueles que estão fazendo qualquer trabalho na igreja, nós temos que estar juntos orando. Nós temos que ativar o espírito da intercessão juntos. E nós queremos contar com vocês. Amém? Então, aqueles que podem, né? Patrícia pode passar lá em casa, a gente desce junto, viu, Patrícia? Então, nós queremos convocar os irmãos a partir de quarta-feira. Nós estaremos aqui orando e ativando os dons do Espírito no coração da igreja, porque quando nós chegarmos no domingo, nós queremos colher o fruto da intercessão, na salvação de alma, na unção, na libertação, na cura que foi ativada pela intercessão. Amém? Então eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos dar graças ao Senhor por esse culto, por essa palavra, pela presença do Senhor nesse lugar. Amém? Eu quero convidar a Neildes, ela vai orar agradecendo a Deus por esse tempo, e depois nós liberamos a bênção do Senhor sobre a vida da igreja. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, porque nesta noite nós somos levados ao entendimento de uma palavra que nos muda de posição para onde estamos seguindo. Senhor, nós
tomamos posse dessa palavra que é tão escassa nos púlpitos das igrejas hoje em dia, Senhor. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Senhor, que nos nossos corações queimem diariamente por esse arrependimento, de voltarmos ao Senhor, voltarmos, Senhor, diariamente a Ti, em arrependimento, declarando, Senhor, que precisamos de mudanças, diariamente, como foi ministrado nessa noite. Não é uma vez, é uma coisa contínua, Senhor. Então, que esse batismo de arrependimento, ele aconteça diariamente nas nossas vidas, Senhor. Eu oro para que cada perdido, Senhor, que passe por aquela porta, ele seja confrontado com uma palavra de arrependimento, Senhor, e ele não consiga, Senhor, aquietar-se até que ele se entregue ao Senhor. Nós declaramos, Senhor, sobre o altar deste local, Senhor, pessoas, Senhor, que venham para cá entendendo, Senhor, que o arrependimento é diário e que precisa diariamente converter os seus corações a Ti, Senhor. Pai, nos leva a esse entendimento, nos conduz a esse entendimento diário, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por essa palavra, agradeço ao Senhor por essa noite. Nós, como igrejas, louvamos ao Senhor, Yahvé, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos Te louvar por esse novo tempo nesse lugar. Nós temos percebido diariamente nesse lugar que nós estamos desfrutando de uma nova unção. E nós queremos louvar o Teu nome porque isso é fruto das palavras proféticas de um ano inteiro de lives, de momentos em que o Senhor tem levado a intercessão, a guerra, a batalha espiritual, a adoração profética. Nós temos visto os céus desse lugar, Senhor, serem limpos pela palavra profética. E nessa noite nós queremos Te dar graças pela liderança. Nós Te damos graças pela vida, meu Deus, da apóstola Raquel. Nós Te damos graças pela vida da pastora Ivonete. Nós Te damos graças pela vida da apóstola Valnice. Meu Deus, canais que têm abençoado as nossas vidas. E nós queremos honrar essa unção. Nós queremos honrar o que nós temos recebido. Nós não queremos, Senhor, terminarmos mal, mas nós queremos terminar como a apóstola ministrou hoje nesse texto, meu Deus, de Hebreus 13. Nós queremos terminar sendo modelo. Nós queremos concluir a nossa carreira, Pai, olhando para o Senhor firmemente, sem remover os olhos da fé, da convicção, da certeza de quem o Senhor é, daquilo que, ó Deus, nos aguarda na eternidade. E nós queremos ser modelo para essa igreja, modelo para essas famílias, que esses irmãos saiam desse lugar nessa noite dizendo: Pai, não é o meu marido, não é a minha casa que precisa se arrepender, sou eu que preciso desse arrependimento pessoal na minha vida. E como a Tua palavra diz, arrependimento é um dom. Que nós saiamos desse lugar nessa noite, Pai, permeados por esse dom do Espírito, e saiamos daqui hoje dizendo: Senhor, eu preciso desse arrependimento, porque quando eu me arrependo, eu automaticamente me torno flexível a liberar perdão para as pessoas. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essa igreja e eu declaro novo tempo, onde o batismo de arrependimento venha sobre o nosso coração e nós não tenhamos nenhuma amarra, nenhum pecado não confessado, mas que os nossos corações sejam livres, lavados pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Nós abençoamos a semana dos Teus filhos, liberamos a Tua bênção de cura, de milagre, de provisão sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém? Eu vou liberar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Uma semana de paz, querido, sobre a sua vida, em nome de Jesus.